Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao DrogaVet Clinicast. E hoje nós vamos falar sobre a Portaria 837/2025. E para me ajudar no bate-papo de hoje, eu tenho aqui a participação da gerente de assuntos regulatórios da DrogaVet, a Laís Harnisch. É isso? Isso. Olá, Ok, Rafa. seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Laís. Muito obrigada. Ok. E nós temos também a participação da médica veterinária Fernanda Gutierrez. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, Rafa. Muito feliz de estar aqui. Ótimo. Nós vamos falar sobre esse assunto porque é um assunto que está aí na boca do povo, na boca principalmente dos médicos veterinários, um assunto que estão aí muito nas conversas dos consultórios veterinários na atualidade, porque há uma atualização em relação ao prescrição e também a comercialização de medicamentos controlados, não é isso, Laís? Vamos entender um pouco, então. Para começar, o que muda estruturalmente com essa nova portaria, né? Ou seja, o que isso significa na prática? Sair de uma instrução normativa para uma portaria. Então, Rafa, na realidade, se a gente for pensar na diferença entre estrutura de portaria e instrução normativa, não vai mudar muita coisa. O que muda é que essa portaria ela está trazendo para a gente uma atualização dos procedimentos e informações que às vezes você podia encontrar em diversas outras legislações. Então, você acaba tendo uma atualização e unificação de informações em uma única legislação. Então, na prática, é menos sobre o tipo de norma e mais sobre o que de fato foi atualizado. Então, é parar para pensar, ver o que foi atualizado, fazer algumas mudanças internas de atualização de procedimentos e ver como isso vai ser cobrado numa fiscalização. Entendi. E nessa mudança, quais são os principais pontos de inclusão e de aprimoramento que você destacaria aqui para gente? Rafa, eu acho que eu destacaria hoje 3 principais mudanças. A primeira é a inclusão de diversas substâncias que antes não eram controladas pelo MAPA, mas já eram controladas de alguma forma pela Portaria 344 da Anvisa. Porém, agora a gente tem essas substâncias de fato dentro da legislação do MAPA mesmo. Então, fica ainda mais claro o que a gente precisa fazer no controle dessas substâncias. O segundo ponto, eu digo, seria a rastreabilidade da nossa prescrição. Então, hoje você consegue ter um controle e uma unificação muito clara entre o médico prescritor e aquela prescrição através de um número sequencial que a gente vai explicar com mais detalhes depois, onde dentro desse número que precisa ter na prescrição, você tem claramente o número do cadastro do médico veterinário no CIPEAGRO. Então, acaba que a gente tem uma rastreabilidade muito maior das prescrições. E um terceiro ponto é uma clareza da norma em relação às prescrições eletrônicas. Embora a gente trabalhasse antes com prescrições eletrônicas, elas não eram expressamente permitidas na legislação. Agora elas são. E também trazem uma nova padronização do tipo de assinatura, que é a assinatura da certificação qualificada. Entendi. Isso, a gente já deu um spoiler aqui com a sua resposta, é que a gente transfere uma certa responsabilidade para os médicos veterinários, né? Então vamos entender um pouco, com a ajuda da doutora Fernanda aqui, como é que isso vai mudar um pouco a rotina da clínica veterinária. Rafa, isso aumenta principalmente a responsabilidade clínica e documental do médico veterinário. Então, saber quais são esses medicamentos controlados, né? Ver a lista certinho, prestar atenção também no registro de receitas. Na prática, se organizar melhor, treinar a equipe, atualizar o receituário, isso deve ser feito aí o quanto antes. Entendi. Bom, outra mudança que a gente observou foi a ampliação da lista dessas substâncias dessas substâncias controladas, ativos como a pregabalina, a mirtazapina, entre outros, né? Laís, quais são esses ativos que podem ser manipulados pela DrogaVet que agora passam a ser controlados? Então,
Na realidade, Rafa, quando a gente fala da incorporação de substâncias, dá uma falsa sensação de que são substâncias novas e que não existia nenhum controle. A gente, de fato, já controlava essas substâncias, mas não através da legislação do MAPA, era através de uma legislação da Anvisa, que é a Portaria 344 de 98. Se você pensar, nossa, 98 é uma portaria bem antiga, mas ela é atualizada a cada 3 ou 4 vezes ao ano, então ela é realmente, de fato, bem movimentada na Anvisa, né. O que a gente tinha no passado era uma distância muito grande entre a normativa do MAPA e a normativa da Anvisa, porque a normativa da Anvisa está sempre sendo atualizada, enquanto que a do MAPA não foi. Então agora você consegue ver claramente uma concordância entre essas 2 legislações. Então, na prática, para o médico veterinário, continua sendo cobrada o controle dessas substâncias, como, por exemplo, o molnupiravir, ribavirina, pregabalina, mirtazapina, mas não houve uma mudança, de fato, em ter o controle ou não. O que pode acontecer é uma diferença em alguns detalhes da prescrição. Porque antes, como a gente utilizava a portaria 344, existiam algumas substâncias que a gente podia ter, por exemplo, uma receita de 60 dias. Agora, como o controle está de fato pelo MAPA, eu vou seguir à risca tudo que vem na portaria 837. E aí a gente tem prazo de validade, o tipo de prescrição, a forma como prescrever ali e como dispensar, toda definida pelo MAPA agora. Entendi. Doutora Fernanda, tem um ponto curioso. Alguns ativos, como o clenbuterol, o metocarbamol, não aparecem na lista, mas eles continuam sendo tratados como controlados por orientação do MAPA, né? Isso pode gerar alguma dúvida no dia a dia, isso? Rafa, isso gera milhões de dúvidas, né? Bom, o que aconteceu, na verdade? Esses ativos, por exemplo, né, clenbuterol, metocarbamol, eles hoje não aparecem na lista ali dessa nova portaria, mas eles eram tratados como medicamentos controlados e devem ainda ser tratados como tal. O que aconteceu? O MAPA até lançou perguntas e respostas e disse que houveram omissões em alguns ativos. Então, por exemplo, o metocarbamol e o clenbuterol não apareceram, mas eles já estão trabalhando para resolver e consertar ali, né, atualizar uma nova lista de medicamentos controlados. Então, Rafa, na prática é o seguinte: era controlado? Vamos manter tratando-os como controlados, tá? Até para não ter nenhum erro ali na hora da prescrição. Fê, e o que o veterinário precisa ficar atento na hora de prescrever esses ativos que agora passam a fazer parte dessa lista de controlados? Bom, é uma listinha ali do que ele precisa prestar atenção. Primeiro, conferir se o ativo está ali na lista, né, de controlados. Também esperar essa nova atualização para ver quais vão entrar também nessa lista. Usar um receituário atualizado com o número do seu CIPEAGRO, o número do MAPA, mais um número sequencial e o ano, isso também é muito importante. Receita com dados precisos, então a posologia tem que estar correta, ali qual é a dose certinha, qual é o tempo de tratamento. Isso eu acho que também os itens mais importantes aí para se falar. Lembrar de colocar a frase uso contínuo, então tem que citar uso contínuo, Rafa, se for mais de 30 dias de uso, tá? Isso também é essencial. E agora guardar as cópias das receitas, porque a gente precisa de 3 cópias, é isso, né, Laís? Isso mesmo. Então agora vai ficar uma com o responsável, uma com o médico veterinário e uma com a farmácia. Entendi. Então vamos jogar a bola então para a Laís aqui em termos de prescrição, né? Que eu acho que é o que mais tem afetado e tem mais causado dúvidas, então, para o médico veterinário na hora de prescrever ali na prática, né, Laís? Né? O que muda ali, né, em termos de receituário ali para o médico veterinário? Rafa, se a gente olha na prática, a estrutura dessa prescrição, ela não mudou muito, então o pessoal pode ter um pouco de calma nesse momento. O que a gente teve de 2 grandes mudanças é o famoso agora numeração obrigatória sequencial, e ela é composta de 3 segmentos. O primeiro segmento é o número
do cadastro do médico veterinário lá no CIPEAGRO. Já era um número cobrado antes, mas agora ele está dentro dessa sequência. O segundo segmento é uma numeração sequencial de fato, 1, 2, 3, e assim vai. E o terceiro segmento são os 2 últimos dígitos do ano que a gente está prescrevendo. Então, vamos supor que o cadastro do médico veterinário é 1010. Então, a primeira receita que ele fizer vai ser 1010 001 26. Mas eu quero colocar 0001. Tá tudo bem, não existe uma padronização da quantidade de dígitos no meio. Alguns De zero à médicos... esquerda. Exato. Alguns médicos veterinários também ficam bastante na dúvida se eles precisam colocar a data do cadastro, porque o cadastro do médico veterinário, ele é um número e uma data. Então, se ele fez lá em 2018, vai ser 10/10/2018, 00126. O importante nesse caso é seguir um padrão, né? Então, se você começou colocando a data, tá tudo bem, segue com esse padrão que vai dar tudo certo no final. E um outro ponto é a questão da prescrição digital mesmo, que agora a gente tem essa padronização da assinatura com certificado pelo ICP. Tá? Mas se a gente olha a estrutura mesmo da prescrição, como a identificação do animal, a identificação do tutor, do médico prescritor, nada disso mudou. Inclusive, até as 3 vias que a Fernanda mencionou, elas já existiam na Instrução Normativa 35. Então, já era uma obrigatoriedade ter essas 3 vias, uma via do tutor, uma via da farmácia e uma via que fica guardada ali para o médico veterinário. O que a gente acredita é que a fiscalização possa passar a ser maior, então é por isso que o médico veterinário pode guardar essa via dele, no caso. É muito importante nesse momento. Entendi. Então, só revisando, são 3 vias, número sequencial obrigatório, que é o número sequencial, que é o número de registro do médico veterinário no mapa, CIPEAGRO, depois o número de sequência da receita. Esse número, se eu não me engano, ele zera quando vira o ano, isso? Isso mesmo. Começa tudo de novo, o 01 começa quando vira o ano, a primeira receita do ano. E depois os 2 últimos dígitos do ano. Isso. Eu querendo me meter aqui, querendo dar uma de especialista aqui. Mas a especialista aqui é a doutora Fernanda. Na prática, doutora, vamos dar algumas dicas aí, como é que o médico veterinário, que ajustes que ele pode fazer aí para não fazer errado durante a rotina clínica veterinária e seguir essas implementações direitinho na rotina dele? Primeiro eu acho que ele pode atualizar o receituário, tá? Colocando até um espaço ali para colocar o número sequencial, o número do mapa, mais o número sequencial e mais o ano, para facilitar, né? E também um receituário com 3 vias, que também ajuda bastante. Conferir o checklist dos medicamentos controlados. E, na minha opinião, o mais importante é treinar a equipe, Rafa, para evitar erros. Então, passar as informações adiante para a sua equipe é importantíssimo. Que é o que a Drogavet também está fazendo, né? Porque são as 2 pontas, né? Ou seja, tem a ponta do médico veterinário prescritor, mas tem a responsabilidade da farmácia que vai manipular também o medicamento, né? Ou seja, tem essa responsabilidade do farmacêutico da farmácia que vai receber essa receita para ser manipulada. E sobre a receita digital, hoje já pode ser usado o PDF editável, Fê? Olha, Rafa, a gente já pode trabalhar com uma receita digital, sim, mas tem alguns pontos. Até a lei já falou sobre a assinatura digital qualificada. Então, hoje, nessa portaria, ela exige que o médico veterinário, se utilizar a receita de forma digital, utilize uma assinatura digital qualificada, que é aquela por meio de uma certificadora vinculada ao ICP Brasil, tá? Tem muitos veterinários que ainda utilizam a assinatura digital do Gov, só que ela é uma assinatura digital avançada e não qualificada. Então, o médico veterinário, ele precisa encontrar uma certificadora, fazer a aquisição desse certificado para ter essa assinatura digital qualificada. Inclusive, Rafa, a gente tem um PDF editável que a gente pode enviar para os médicos veterinários e isso ajuda bastante.
Ah, ótimo, né? Então, a gente pode enviar, mas a gente também vai deixar aqui na descrição deste vídeo o link para que você possa acessar esse PDF editável. É bom, é importante que o pessoal já possa começar a buscar essa assinatura digital, então. Laís, vamos falar um pouco, então, né? Aprofundar um pouco mais, que a Fernanda, ela já citou um pouco aqui na resposta dela, mas esclarecer mais a fundo. Qual que é essa diferença entre a assinatura do Gov e esse certificado ICP Brasil? Rafa, eu vou voltar um pouquinho para falar sobre 3 tipos diferentes de assinatura que a gente tem quando a gente fala em assinatura eletrônica. Então, primeiro, a gente tem uma assinatura eletrônica simples, que nada mais é do que eu pegar a minha assinatura num papel em branco, fazer ela ali, tirar uma foto, digitalizar e utilizar em documentos digitais. Essa assinatura, a gente percebe que ela tem pouca validade, né? Porque eu não tenho nenhuma segurança de que sou realmente eu que estou fazendo essa assinatura. Depois, a gente tem 2 assinaturas que têm um nível de segurança maior. E a gente está falando da assinatura avançada e o maior nível de segurança possível, que seria a qualificada. Então, o Gov entra nessa categoria de assinatura avançada. Para eu poder fazer uma assinatura pelo Gov, eu consigo vincular uma pessoa a esse documento, porque a gente tem que entrar com o nosso CPF, com a nossa senha e tudo mais. Mas o processo da assinatura do ICP Brasil, que seria a qualificada, é um processo um pouco mais longo. Então, quem vai fazer esse certificado, o A1, o eCPF que a gente comenta, vai entrar em contato com uma empresa credenciada pelo ICP Brasil, né, uma autoridade credenciada, e o processo passa até por um vídeo onde você se identifica e, de fato, você tem uma validade jurídica bem forte dessa assinatura, tal quanto uma autenticação em cartório. Então, esse é o tipo de assinatura que hoje o MAPA exige na nossa prescrição. Então, não é que a assinatura do Gov ela é errada. A diferença é que não tem o nível de rigor que o MAPA está exigindo para essa prescrição. Entendi. Doutora Fernanda, a partir de quando começa a valer todas essas regras na prática? Já está valendo, Rafa, desde janeiro desse ano. Então, os veterinários têm que prestar atenção porque essa portaria já está valendo. Então, a gente está discutindo aqui, mas já está valendo desde o início do ano. Exatamente. Ou seja, as farmácias e os consultórios médicos já têm que, nesse momento, estar cumprindo essa normativa. Exatamente, tem todos esses detalhes. É importante também abrir essa portaria e ler tudo que está ali, porque é fácil a leitura, tá, Rafa? Então, de entendimento fácil e todos os detalhes estão lá. Ótimo. E até uma curiosidade, existem algumas legislações que elas vêm com um período de adaptação. Então, ela foi publicada lá início de janeiro, mas passa a vigorar daqui 60, 90 dias. Isso não aconteceu com essa legislação, então foi uma surpresa para todo mundo. E a hora que ela foi publicada, ela já começa a ter esse vigor e a revogar a instrução normativa anterior. Ótimo. A gente já mencionou aqui, mas agora vamos falar especificamente dele, que é o cadastro do médico veterinário no CIPEAGRO. Ou seja, Laís, é fundamental, novamente, com essa portaria, que o médico tenha o cadastro no CIPEAGRO, correto? Sim, Rafa. E vale lembrar que esse cadastro não é uma novidade para ninguém. Já era uma exigência pela Instrução Normativa 35, mas agora ele fica ainda mais evidente porque ele está dentro desse número sequencial, é obrigatório que a gente tem que ter. Então, o que já era uma obrigação, agora fica ainda mais claro. Antes poderia até passar despercebido, agora não tem mais choro. Tem que colocar lá na receita, né? Exato. Fê, como que nós podemos auxiliar aí o médico veterinário que ainda
ainda é possível, né? Ainda não tenha cadastro no CIPEAGRO, Você né? sabe, Rafa, que essa é uma questão, uma dúvida que a gente no campo sempre ouve, né? Então, assim, o que a gente pode ajudar? A gente pode mostrar o passo a passo, a gente pode acompanhar a validação do documento, ajudar a preencher o formulário. Inclusive, Rafa, a gente, na DrogaVet, tem um PDF ali do passo a passo de como cadastrar o CIPEAGRO. Então, é importante o médico veterinário procurar a equipe de visitação da DrogaVet mais próxima da sua região e pedir esse PDF, que a equipe vai passar com certeza. Ótimo. Laís, vamos falar agora um pouco sobre a validade, né? Que o médico vai colocar lá na prescrição dos medicamentos que ele vai prescrever ali nessa receita de controlados. Mudou alguma coisa? Não. Em regra, não houve mudança da validade da prescrição. Continua sendo 30 dias para a prescrição geral. Se eu preciso do uso para mais do que 30 dias, como a Fer comentou, a gente precisa colocar ali bem claro o uso contínuo. Mas a gente tem que lembrar de algo bem importante, que embora esteja escrito uso contínuo, ele é limitado à quantidade prescrita. Então, vamos supor que eu queira que esse animal use durante os 180 dias. Eu vou colocar lá a posologia e vou colocar uso contínuo. Se eu colocar... vamos administrar a cada 12 horas e colocar 180 cápsulas. Eu não vou conseguir manipular para 180 dias, porque eu limitei a 180 cápsulas. Entendi. Então, ou eu colocava 360 cápsulas nesse caso, ou deixava o uso contínuo para poder manipular para todos esses meses. E lembrando também que essa receita de uso contínuo, ela não precisa ser manipulada tudo de uma vez. A gente pode fazer uma manipulação de tempos em tempos ali. Aí só o tutor vai guardar essa receita, vai ter uma anotação do quanto já foi manipulado, e ele pode trazer receita de novo para continuar essa manipulação. Precisa ser exatamente o termo uso contínuo, porque eu já vi outros termos, ad eterno, e tem um outro termo que eles usam. A legislação deixa bem claro o termo uso contínuo. Então, a gente prefere, né, enfim, indica que seja utilizado o termo que está em legislação. Okay. E, Rafa, algo que pode causar um pouco de desconforto para alguns médicos veterinários agora em relação ao prazo é porque lembra que tinha algumas substâncias que a gente utilizava a portaria 344 da Anvisa? Uhum. A gente acabava utilizando o prazo da portaria 344. Então, para algumas substâncias, a gente conseguia fazer a prescrição para 60 dias. Aí você me pergunta, nossa, mas agora eu só consigo prescrever para 30? Sim, por quê? Porque essa substância ela foi incorporada na portaria do MAPA e a gente agora precisa seguir a regra do MAPA. Então, essa é a maior mudança na validade. Doutora Fernanda, quais são as principais dúvidas que você tem ouvido no campo aí, visitando as clínicas veterinárias, né, depois da publicação dessa portaria? Rafa, são tantas dúvidas que eu até listei algumas delas, né? Então, preciso mudar meu receituário, posso continuar usando a receita física, né, a manual? Isso eles me perguntam demais. Como controlar essa numeração sequencial? Aonde que eu posso guardar as minhas receitas, se eu faço tudo digital ou se eu faço manual? Preciso ter o certificado digital agora ou posso continuar utilizando o Gov? Como que eu faço o cadastro do CIPEAGRO? Isso eu já falei que eles sempre me perguntam a nós e continuam. E também quais são os medicamentos que estão na lista de controlados. E assim, com certeza virão mais dúvidas, mas a gente está aqui para ajudar eles. Uhum. Bom, para a gente fechar aqui, qual que é a principal recomendação, meninas, que vocês dariam para o médico veterinário daqui para frente para se adaptar a essa mudança que... Obviamente eu não estou na clínica, eu não estou na rotina do médico veterinário, mas aparentemente não parece tão complexo assim, né? É só gastar um tempinho para tentar entender. Eu sei que a DrogaVet
tem um bloco de receituário que facilita a prescrição com as 3 vias lá, tem um campinho específico para colocar o número do CIPEAGRO, o número sequencial, o número do ano lá. A gente está fazendo de tudo para facilitar a vida do médico veterinário, né? Exatamente. E ainda tem a equipe de visitação que também pode ajudar, né? E todo o pessoal de dentro da farmácia também. Rafa, a minha dica é: comece agora e se organize, né? Já está valendo, como a gente falou. Então, assim, veja se está tudo certo e regularizado com o seu número do CIPEAGRO. Atualize seu receituário e, o mais importante de tudo, treine sua equipe, né? Eu já falei isso, mas volto a repetir. O treinamento, passar a informação correta também para a equipe é de suma importância para a gente evitar erros e evitar que essa receita volte e que a gente não consiga manipular o medicamento. Rafa, a minha dica é muita calma nessa hora. Não mudou nada absurdamente estrutural. Então, o que a gente precisa é se atentar aos novos detalhes. Então, sempre conferir se essa nova substância agora entrou na lista do mapa. Então, se eu fosse o médico veterinário, ou eu tenho ali a legislação bem fácil à mão para a gente poder procurar se essa substância está na lista, ou até a própria documentação que a Drogavet disponibiliza, porque a gente também fez ali um folheto bem explicativo e com todos as substâncias da legislação. O segundo ponto, se eu for trabalhar com assinatura digital, para ontem já buscar ter o eCPF, porque já está sendo cobrado, né, pelas farmácias e pelas fiscalizações. E garantir que todas as informações obrigatórias, elas estejam constando nessa prescrição. Então, utilizar um receituário padrão diminui muito o risco de erros. Então, essas são as minhas dicas. Ótimo. Meninas, eu queria agradecer, então, a participação de vocês. Muito obrigado, Laís, pela sua participação. Primeira participação aqui no nosso podcast. Foi um prazer estar aqui, Rafa. Ok? Te convido para os próximos podcasts aqui, trazer mais informações, porque a legislação faz parte do dia a dia da nossa rotina na farmácia também, né? Então, é importante aqui a sua participação, né? Para ajudar a gente a esclarecer esses pontos. E você, como médica veterinária, fazendo parte da nossa equipe da Drogavet também, contribuindo com a sua experiência, doutora. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Ótimo, né? Então, você que nos acompanhou, a portaria 837/2025 do MAPA pode inicialmente parecer um pouco burocrática, né? Mas não é por acaso a publicação de uma portaria depois de tanto tempo assim, né? Tem a ver com segurança, com rastreabilidade e com responsabilidade na hora da prescrição desses medicamentos específicos, ok? Se você quer saber mais informação, acompanhe os canais da Drogavet. Muito obrigado e até a próxima.